O ano é 2019 e eu estava na quarta fileira, na terceira cadeira. Eu, uma menina de 25 anos, formada, graduada, assistindo mais uma edição do Summit. E, de repente, aparece na tela uma menina linda, loira, super carismática, falando sobre a coragem do principiante. A Liz, ela larga tudo que ela tinha nos Estados Unidos, viaja para a África e ensina meninas e mulheres a fazerem rasteirinhas, com um custo muito baixo, de forma muito simples. Essas meninas, elas conseguem trabalhar, então elas estão elaborando, fabricando essas sandálias, elas recebem por isso, e com o dinheiro que elas recebem, elas conseguem estudar, se formar. Numa comunidade tão carente, tão pequena, tão pobre, a Liz consegue mudar a realidade dessa comunidade, dessas meninas, dessas mulheres, quem sabe de toda uma população local. Eu fico super admirada, só que a minha admiração ela se transforma em um choro incontrolável, só que eu tenho que ficar em silêncio, até porque estava todo mundo assistindo. E eu começo a pensar, o que eu tenho feito da minha vida? Cadê a transformação no mundo que eu tanto queria? Eu que queria a paz mundial, queria ser embaixadora do Brasil no Conselho da ONU, queria transformar tantas vidas ao meu redor. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito com a minha educação, com o meu trabalho, com o que eu tenho aprendido? E eu começo a ficar bem em desespero. A questão é que, vocês sabem com que eu trabalho? Com política. E aí agora, eu queria que vocês pegassem os seus celulares, pega a câmera, aponta para esse QR Code. Se você estiver um pouquinho mais longe, é só dar o zoom que você consegue. E eu queria, sem me enganar, tá? que vocês escrevessem as 3 primeiras palavras que vêm na sua cabeça quando você ouve a palavra política. Vai aparecer um campo para vocês com 3 espaços. E aí vocês escrevem 3 primeiras palavras, coisas que vierem para você quando eu falo a palavra política. Opa, dá para a gente começar a ver um pouquinho aqui. Corrupção, governo, poder, transformação, desonestidade, oportunismo, mentiras, discussão, desconfiança, organização, voto, social, influência. Ótimo. Vamos guardar isso? E no final dessa palestra a gente volta. E aí, naquele meio do meu choro, pensando, gente, eu trabalho com política. Como é que eu vou fazer essa transformação? Eu lembro que em 2018, um ano antes dessa edição do Summit, eram eleições gerais. Um ano que começou as redes sociais entrarem muito junto nessa disputa eleitoral. Um ano que não tinha TikTok, não tinha Reels, não tinha esse boom do Instagram. Mas aí, eu comecei a gravar pequenos vídeos de 1 minuto, onde eu tentava traduzir a política. Então, eu pegava conceitos que muitas pessoas tinham dúvidas, algumas perguntas mesmo, alguns questionamentos. Qual que era a diferença de voto nulo para o voto branco? Em quem que a gente ia votar? Como que calculava para alguém, de fato, conseguir uma cadeira? E eu fazia esses pequenos vídeos, postava no meu Instagram. E aí, alguns amigos começaram a assistir, alguns primos, pessoas que eu não conhecia, e começaram a falar para mim, nossa, Noemi, eu entendo o que você está falando. Eu consigo entender o que os jornais estão passando e que eu não entendo. Isso é legal. Tá, ninguém achou que era lindo e maravilhoso política, mas eles começaram a entender a responsabilidade, a importância de pertencer a essa discussão. Não, eu não fiquei famosa, eu não viralizei, eu não tenho 1 milhão de seguidores ainda. Mas isso começou a mostrar para mim uma parte do que a Liz tinha falado também na palestra dela. Sobre a importância dos pequenos sonhos. Os pequenos sonhos têm o poder de nos colocar em movimento. Pode parecer engraçado num momento que a gente fala que custa o mesmo tanto sonhar alto, né, ou sonhar baixo.
Mas quando a gente começa a colocar pequenas metas, pequenos sonhos, a gente consegue realizar com mais facilidade. E foi isso que eu fiz. Eu peguei a minha educação em ciência política, eu peguei o meu trabalho enquanto assessora parlamentar e trouxe para as pessoas que não tinham esse convívio, que para mim às vezes é tão óbvio, é tão simples, mas que para muitos, né, a maioria da população, não era tão simples assim. E foi então que eu comecei a participar de palestras, rodas, grupos de debate pequenos. Comecei a dar entrevista, a participar de alguns seminários, dar alguns cursos, para poucas pessoas também. Mas isso começou a crescer e começou a me tirar, a furar a minha bolha. Eu passei a me relacionar com pessoas que eu nunca imaginaria que eu teria essa convivência, que eu teria essa experiência. Comecei a realmente me desafiar internamente. E aí, quando tudo estava acontecendo, quando eu comecei a fazer e acontecer e a ser chamada, de repente, 2020, o ano em que vem a pandemia. Pode até parecer clichê dizer, mas a pandemia trouxe inúmeras surpresas para todos nós. A pandemia mudou, fez uma reviravolta em nossas agendas. No ano de 2020, para além de tudo que estava acontecendo no mundo, nós tínhamos eleições municipais no Brasil. E eu, que trabalho com política, sou advogada e atuo por anos em partidos políticos, eu estava com minha agenda toda montada. Eu viajaria o Brasil todo palestrando para mulheres, com o objetivo de fortalecer aquelas mulheres para que elas se desafiassem e se lançassem como candidatas naquelas eleições. E viajaria e seria remunerada por isso. Eu receberia. Mas agora tudo mudou. Tudo está fechado. A maioria das cidades em lockdown. Aquelas mulheres que durante 4 anos tinham se preparado, construído suas pautas junto às suas comunidades, agora elas não tinham muito o que fazer. A eleição de 2020 seria a eleição mais disruptiva da história. Algo inovador, pois a gente não poderia, aquelas candidatas não poderiam mais estar face a face com seus eleitores, elas precisariam se reinventar. E então, foi aí que surgiu um convite. A secretária nacional do partido me ligou e falou: Carla, nós precisamos de você. Eu sei que você estava programada para viajar o Brasil todo, você receberia por isso, você seria remunerada por isso, e não seria pouco que eu receberia por cada palestra de estados e cidades em que eu visitaria, mas agora a gente precisa de você, mas de forma voluntária. Eu estava passando por um processo de luto, passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida, uma das maiores dores que eu já experimentei na minha vida. E eu gostaria muito de ficar na minha zona de conforto. Naquele momento, eu queria ficar na minha zona de conforto e não queria ser desafiada daquela forma. Mas eu fui desafiada. E ela falou: essas mulheres contam com você. Essas mulheres precisam de você. Não existe outra pessoa que possa fazer isso. E você precisa aceitar e fazer isso de forma voluntária. E foi aí que eu pedi um tempo para pensar. E logo depois que eu desliguei o telefone, eu pedi uma semana para pensar melhor sobre isso, porque eu teria que mudar teria que preparar as palestras, as aulas agora de um formato totalmente diferente, porque seria em plataformas virtuais, algo que também era novo para mim, e imagino que para todos vocês aqui. Então, eu teria que mudar toda a minha rotina, enfim. E além de decidir se eu queria ou não sair da minha zona de conforto. E quando nós somos desafiados, eu aprendi uma coisa. Várias inquietações vêm sobre o nosso coração e a gente fica, às vezes, temerosos, vem o medo. E uma das coisas que eu enfrentei foi a síndrome da impostora, ou a síndrome do impostor, que é quando a gente acha que a gente não vai dar conta, que a gente acha que a gente não está preparada o suficiente para assumir aquele desafio. Um outro obstáculo que eu tive foi sair da minha zona de conforto.
Nós, líderes, sabemos que sair da nossa zona de conforto é difícil, porque a zona de conforto é um lugar tranquilo. É um lugar que não nos apresenta risco. É um lugar de uma falsa tranquilidade, um lugar de uma falsa paz. Mas eu precisava sair da minha zona de conforto. Eu estava, na verdade, eu digo que desde 2019 eu já pensava sobre isso. E eu digo que eu estava numa descoberta de um propósito de vida, que era trabalhar e ajudar mulheres a ocupar espaços de decisão. Eu já trabalhava com política ao longo de 18 anos e sempre me falavam: Carlinha, por que você não monta um curso? Você tem facilidade de se comunicar, as mulheres se conectam com você, você tem esse poder de conexão. E eu dizia: não, deixa eu aqui, eu já tenho minha advocacia, já tenho muito trabalho, enfim, eu já servia aqui também na igreja. Então, eu não quero isso agora. Mas eu sabia, aquilo fervilhava no meu coração e eu sabia que aquele momento era um momento desafiador. E foi então, e eu digo também que aquilo era o que o Bill Hybels fala em seu livro, ele chama isso de descontentamento santo, que é quando você descobre algo que está errado no mundo e você sente que você não aguenta mais. Então, a partir daí, eu liguei para aquela pessoa e falei: não, eu aceito. E aí nós montamos a jornada da candidata. E durante 9 meses, eu me desafiei com aquelas mulheres a estar transmitindo meus conhecimentos para elas, empoderando aquelas mulheres para que elas chegassem nas eleições de 2020 preparadas. E nós fizemos lives, utilizamos todas as redes sociais possíveis, alcançamos mulheres do Brasil, do norte ao sul do Brasil. Mulheres negras, brancas, quilombolas, indígenas. Às vezes eu mudava o meu horário de palestra, porque no Amazonas o horário era diferente. No Acre também eu precisava mudar o horário. Enfim, mas eu me desafiei e consegui cumprir aquela agenda. Aquelas mulheres foram preparadas para as eleições, elas foram munidas de ferramentas, planos de governo, nós construímos planos de governo juntas. E o resultado de 2020, após as eleições, o partido fez o levantamento. Nós tínhamos conseguido, somente naquele partido, aumentar em 95% o número de mulheres eleitas. Somente a título de exemplo, de 100 candidatas a prefeitas, nós temos hoje 30 mulheres exercendo o cargo de chefe do executivo municipal. Nós conseguimos eleger 303 vereadoras que estão hoje nas casas legislativas, representando e construindo políticas públicas pensadas por mulheres, para mulheres. Então, terminou as eleições. E agora, Carla? Eu não podia parar. O meu coração estava fervilhando. Fervilhando, e eu sabia que eu não podia parar e que eu precisava dar continuidade àquilo. E eu sabia que aquelas mulheres que foram eleitas, eu tinha contribuído. E eu sabia que a partir daí, e durante os 4 anos de mandatos, nós teremos políticas públicas nos municípios pensadas para as mulheres. Teremos redes de apoio e proteção para mulheres. Porque eu ousei dizer sim. Eu ousei sair da minha posição de espectadora passiva e assumir o meu lugar de influência na vida daquelas mulheres. E aí agora você pode estar pensando, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não trabalho com política, eu não sou mulher, eu não quero me candidatar, eu, na verdade, nem gosto de política, acho que a gente nem deveria estar falando sobre isso aqui. Será? Se você não entendeu ainda, tudo é política. Nós somos atores políticos. Tudo que nós fazemos hoje representa um movimento político. Eu costumo falar que na época do meu ensino fundamental, com certeza de vocês também, a gente elegia representante de classe, representante de turma. E alguém colocava o nome, a gente votava, fazia até as panelinhas ali na turma para eleger essa pessoa que era responsável pela festa, por algum passeio, que tinha esse contato com os professores. Quando você participa da reunião de condomínio do seu prédio aqui em Águas Claras e você elege um síndico, você está fazendo política.
Quando você vai em manifestações, seja pró ou contrário ao governo, você está fazendo política. Se você colocou uma bandeira na sua janela, ou se você bateu panela, parabéns, você faz política. A diferença é porque a gente ainda não entendeu que isso é bom e que a gente precisa fazer parte disso. Muitas pessoas não foram despertadas, e principalmente mulheres, de que você tem um papel fundamental nesse processo de decisão. E que você, sim, precisa estar dentro desses espaços que decidem sobre a sua vida. Senão, pessoas que gostam de política vão estar lá decidindo por você. E então, quando você olha para a minha história, para a minha trajetória junto com a da Carla, falando sobre política, você pode pensar, tá, Noemi, mas então como é que eu faço? O que eu faço? Olha, a gente começou como voluntárias, vocês viram. Eu lembro que teve uma mesa que eu dividi com umas colegas que eram veteranas da faculdade, e quando acabou, elas estavam fundando uma organização sem fins lucrativos voltadas para a capacitação de mulheres, e eu virei para uma delas e falei, eu não sei como, eu não sei aonde, mas você vai me colocar nesse projeto. Eu não sei como eu posso contribuir, mas eu sei que eu tenho muito a aprender. E no meio dessa jornada a gente vai aprender juntas. E foi então que eu comecei a participar de alguns grupos. Eu entrei na comunicação, daqui a pouco eu estava nas relações funcionais, daqui a pouco eu estava ajudando a fazer evento. Eu queria estar ali. Eu queria doar o meu tempo, eu queria doar o meu corpo, a minha presença física, para fazer alguma transformação, para fazer alguma mudança. E aí eu te pergunto, você tem doado o seu tempo? Você tem doado o seu corpo mesmo, a sua presença em lugares para ajudar a transformar a comunidade na qual você está inserida? Quando a gente fala de associações, de instituições, quando a gente fala da própria pandemia, você doou roupas nesse frio, você doou cestas básicas, você doou até apoio financeiro para ajudar a mudar a sua comunidade? E aí, ao mesmo tempo, eu te pergunto, o que você sabe? Todos nós sabemos algo. Às vezes, mexer no celular. A gente viu recentemente jovens ensinando outros jovens a tirar ou regularizar o título de eleitor. Uma pessoa ia ali, pegava o computadorzinho na cidade que outros não tinham e se colocavam à disposição para ensinar. Você tem estudado tanto, você tem trabalhado tanto. Então, o que você pode ensinar aos outros? Mais do que isso, o que você tem nas suas mãos que você pode utilizar como ferramenta para fazer isso acontecer? Se você viu o meu vídeo, eu usava um celular, um tripé bem mal feito, e eu usava a luz do sol, porque eu não tinha o ring light para iluminar, então eu ia para o meio do Congresso Nacional ou para alguma comissão que tivesse luz e silêncio para poder gravar os vídeos. A Carla usou o computador, o Zoom, a internet, e aí aquela história, né? Já são quase 3 anos da galera falando, seu microfone está desligado, o marido está passando enquanto você está dando aula, o cachorro está latindo, o bebê está chorando. Mas a gente está fazendo. A gente está fazendo aquilo que a gente consegue fazer. A gente está fazendo aquilo que a gente pode fazer. A gente não está realmente como espectadores passivos. A gente está como agentes da política que nós somos. A gente só precisa encontrar isso dentro de nós e nos despertarmos para isso. E um pouco do que foi falado é que durante o ano de 2020, para além da pandemia, a crise sanitária, teve crise econômica e teve milhares de desempregados. Dos mais de 480 mil postos de trabalho formais fechados, 96% eram mulheres. Mulheres que estão mais inseridas no setor de serviços, no comércio, que foram os mais afetados por conta do lockdown, do isolamento, e que são aqueles que vão ter maior dificuldade para retornar. E aí, o que eu posso fazer? Desemprego não tem a ver com política? Auxílio emergencial não tem a ver com política? Lockdown, vacina, não tem a ver com política e não afetou diretamente você? E a sua família, e os seus amigos, e os seus parentes? Então, eu acho que existe um espaço de atuação aí, não tem? O que a gente pode, então,
enquanto profissionais do setor público, do setor privado, empreendedores, empresários, servidores públicos, apoiadores, autônomos, o que você pode fazer hoje para isso? Fica a pergunta. Mas e agora, diante desse contexto de desemprego, e aí o nosso nicho, o nosso foco aqui é mulheres, a gente criou a representativa pensando em mulheres, o que a gente podia fazer? Eu não estava no Congresso, a Noemi, ela é assessora parlamentar, mas ela não tem poder de decisão, ela não é uma parlamentar. A Bianca também não é uma parlamentar, é uma advogada como eu. O que a gente podia fazer? E foi aí que, em 2021, eu reencontrei a Noemi, que eu já conhecia, me conectei com ela aqui na igreja, na escola bíblica de discípulos, e aí a importância da escola bíblica, em que a gente discutiu sobre o voto e as eleições. Eu me conectei com a Noemi aqui em 2018, e me reencontrei também com a Bianca, que é uma advogada, que atua no mesmo ramo que eu, e nós nos encontramos no grupo de pesquisa sobre liderança feminina. E as duas tinham as três tinham a mesma dor, o mesmo incômodo. A Bianca tinha participado das eleições de 2020 comigo, a gente tinha feito uma parceria no escritório, e a gente via as mulheres ali precisando de ajuda, de outros partidos, enfim, e algumas sendo utilizadas como candidatas fictícias, usadas no preenchimento ali das vagas dos partidos, e a gente queria mudar isso. E foi aí que, em 2021, a gente resolveu criar a Representativa, que hoje é uma plataforma de inclusão destinada a formar e capacitar mulheres para ocupar espaços de decisão. Veja, espaços de decisão. Não é somente mandato. Qualquer espaço de decisão. E desde então, a representativa foi formada inicialmente por 3 especialistas, uma cientista política, que é a Noemi, a Bianca, que é a advogada eleitoralista, que está aqui na plateia, e depois nós chamamos a Karen, que é uma estrategista digital, trabalha com marketing, porque, veja, a gente aprendeu que para a gente montar a representativa e para que o nosso projeto tivesse um alcance maior, a gente precisava de estratégia. Precisava de planejamento, uma estratégia digital. A gente aprendeu que a gente precisava também ter um diferencial, porque existiam várias outras organizações fazendo o que a gente se propôs a fazer. Mas nós tínhamos um diferencial. Nós tínhamos a bagagem teórica e a prática. Eu com 18 anos de profissão, atuando de direito eleitoral, a Bianca também, a Noemi como cientista política, e a Karen como estrategista. Então, esse era o nosso diferencial. Mas, Carla, eu quero montar, eu tenho um desejo no meu coração, arde no meu coração, eu tenho um incômodo, uma dor, eu me incomodo com a ausência de políticas públicas pensadas para deficientes físicos, eu me incomodo com a ausência de políticas públicas pensadas para a violência nas escolas, mas eu não estou no poder, o que eu posso fazer? Entenda, a gente começou de um sonho pequeno, como a Noemi falou no início. A gente também tinha todas essas barreiras na nossa cabeça, e eu pensava, antes de me unir a elas, que eu não conseguiria sozinha. Mas o que a gente aprendeu da nossa experiência? Primeiro, aprenda, se você quer ser um influenciador social, um líder que influencia socialmente, aprenda a servir. E vocês sabem aonde eu aprendi a servir? Aqui na igreja. Eu fui líder aqui durante mais de 6 anos, né, pastor? E aprendi com meus pastores, com os meus amigos de grupos e de equipe, e fui forjada aqui, dentro da igreja. Então, se você quer ser uma liderança que influencia socialmente na sua comunidade, aprenda a servir. Às vezes você não está na igreja, não, mas eu não faço parte da comunidade cristã. Sirva. Como a Noemi falou, procure uma ONG, procure um lugar para você aprender primeiro a servir. Segundo, tenha conexões. Se conecte com as pessoas. Mesmo que aquela pessoa não seja do seu campo de atuação, mas se conecte.
Porque lá na frente você pode precisar dessa pessoa. E o líder não anda sozinho. O líder que é líder não constrói sozinho. O líder que é líder constrói em equipe. E por último, tenha coragem. Não é fácil. Não é fácil ser empreendedora no Brasil, né? Ou empreendedor no Brasil. E ainda mais nós que não temos dinheiro. Começamos quase do zero. Sem muita coisa. Enfim, a gente tem muitas coisas que a gente não pode fazer ainda por falta de recurso. Mas a gente deu um passo de coragem e ousamos dizer sim ao nosso chamado. Para aquilo que Deus nos criou. O propósito para o qual Deus nos criou. E liderança, gente, é um ato de coragem. E às vezes você pode realmente se sentir sozinha também, que nem a gente fala. Às vezes você está em alguns espaços que você não encontra identificação, que você não encontra outro semelhante. E aí você se recolhe, você até acha que é um ambiente hostil. Mas eu queria te mostrar que isso não acontece só com você, isso acontece com várias mulheres que acabam minando a sua potência, a sua liderança e a sua influência. To the gate, that you're right into the no, that you're right into the clear, that you're right into the you gotta prove that you're right into the no, that you're right, you gotta get your way. Influência é uma palavra feminina. Todas nós somos influentes. Todas nós já nascemos com essa influência dentro de nós. Algumas só ainda não foram despertadas para isso ou não foram provocadas. Outras que já foram têm conseguido superar inúmeros obstáculos diariamente, mas têm deixado legados inspiradores. Eu tenho certeza que você já tem feito políticas públicas aonde você convive, aonde você trabalha, aonde você estuda. Então, independente de ser na área de assistente social, quando você se voluntaria e você ganha para ser conselheira tutelar, quando você é uma ministra da mulher, ocupando o poder executivo, quando você... E aí eu posso citar outros exemplos, né? Você se candidata como presidente de um tribunal superior, e nós temos juízas assumindo esse comando agora. Tenente-coronel coordenando equipe de bombeiros aqui no Distrito Federal. Ou se você é só voluntária, mas você mobiliza, você ajuda uma campanha feminina, você doa recurso, você doa seu tempo. Você já tem feito isso, você só precisa reconhecer e de alguma forma potencializar isso. E é o que nós fazemos hoje com a representativa. Nós buscamos despertar isso em mulheres, formar essas mulheres e capacitá-las, para que elas possam ocupar esses espaços de decisão no setor privado, público e terceiro setor, para que elas ajudem nessa discussão, nessa decisão do que vai ser feito em prol de mulheres, homens, crianças, idosos. Quando a gente fala de mulheres fazendo políticas públicas, trazendo essa diversidade e essa representatividade, nós não estamos falando que a gente vai fazer política só para a gente. A gente está falando de decisões que afetam toda uma comunidade. Então, por que não estimular e formar essas mulheres para serem sócias, diretoras, CEOs, mulheres eleitas? Está na hora da gente quebrar esses paradigmas, esses tabus de que política não se discute, de que política e religião não se misturam, de que mulher não gosta de política. Está na hora da gente reconhecer que nós fazemos parte disso e que nós precisamos estar dentro desses espaços. E se talvez você não quer aparecer, está ali na linha de frente, que você ajude, né, no back-office, né, no backstage, que nem a gente fala. E aí eu queria voltar lá para aquele primeiro momento que a gente colocou o QR Code na tela. Eu quero fazer esse exercício com vocês de novo. A gente vai colocar o QR Code, você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. E eu quero que mais uma vez você coloque, depois de tudo que falamos para vocês, quais são as 3 primeiras coisas ou as 3 primeiras palavras que vêm à sua mente quando eu falo a palavra política.
Olha, eu acho que a gente começou a mudar. Transformação, mudança, esperança, sociedade, poder, influência, oportunidade, possibilidades, lugar de decisão, diálogo, ideias, justiça. A gente ainda tem roubo, corrupção, representação, democracia, propósito, destino, mulher no poder. Pensar, luta, ajuda, comunidade, futuro do país, mulheres, movimento. E é isso, pensando nas palavras que você colocou lá no início e essas que você colocou agora, se você talvez mudou, qual que é a sua responsabilidade diante dessas palavras? Que tipo de influência você tem exercido diariamente para transformar a sua realidade local? Lembre-se, influência é uma palavra feminina.